Olá, queridos alunos, saudações a todos. E nessa vibe aí de ficar em casa, vamos mais uma vez preparar uma videoaula falando sobre ainda dilatação dos corpos, né? Dilatação dos sólidos. E aí hoje nós vamos enfocar nesse nosso estudo a dilatação volumétrica dos sólidos, tá bom? Depois vamos estudar a dilatação dos líquidos, enfim, se nós tivermos a oportunidade, tá certo? Bom, da aula anterior, nós estudamos a dilatação chamada dilatação superficial. E na ocasião, nós aprendemos que, se tratando de dilatação superficial, é aquela em que um determinado objeto ele vai se dilatar apenas em duas dimensões, no comprimento e na largura, suponhamos, né? Agora, no caso da dilatação volumétrica, que é o nosso objeto da aula de hoje, dessa maneira, agora o corpo não vai mais dilatar só em uma ou em duas dimensões. A gente vai considerar três dimensões, que são o comprimento, a largura e a espessura, ou a altura, tá certo? Para a gente entender melhor, considere, por exemplo, esse cubo, tá certo? Nesse cubo a gente tem, como é um cubo, todas as dimensões são iguais. O comprimento, a largura e a altura aqui são iguais. E cada pedacinho desse nós chamamos de aresta, tá certo? Pois bem, para compreender a dilatação volumétrica de um sólido, a gente pega como base, como um corpo de referência, um cubo. E aí a gente estudar isso, nós vamos verificar que a dilatação desse cubo vai depender do volume inicial, vai depender da variação de temperatura que ele sofre e também do tipo de material de que ele é feito. Por isso que essas grandezas são todas diretamente proporcionais. À medida que a gente aumenta o volume inicial, vai aumentar a dilatação volumétrica. À medida que a gente aumenta também a variação de temperatura, esse aumento vai ser perceptível no cubo, e assim vai, tá certo? Para entender melhor, considere essa animaçãozinha aqui. Um cubo cuja temperatura que ele está submetido é uma temperatura inicial. Nesta temperatura inicial também vai ter um volume inicial, tá certo? E ele é feito de um determinado material. E aí o elemento, ou a letra grega que nós vamos utilizar para caracterizar o tipo de material é o gama, em que esse gama nós vamos chamar de coeficiente de dilatação volumétrica, tá certo? Pois bem, quando nós aquecermos esse cubo, obviamente, claro que eu estou exagerando, né? Ele vai, com certeza, aumentar as suas dimensões, no comprimento, na largura e na espessura. Vai aparecer mais ou menos assim, claro que é feito um exagero aí no zoom, tá bom? Isso acontece quando ele sofre um acréscimo de temperatura, sai de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Por conta disso, a consequência foi o acréscimo do seu volume. Essa regiãozinha vermelha, aqui ó, dá para vocês perceberem, essa regiãozinha aqui vermelha eu vou destacar e vou denominá-la de dilatação volumétrica, que eu represento como sendo ΔV. Então, nessa nossa aula de hoje, o objetivo principal é encontrar, calcular, entender como acontece essa variação volumétrica, tá certo? Pois bem, analiticamente ou matematicamente falando, a gente pode calcular essa variação volumétrica através dessa sentença matemática, que diz que a variação volumétrica ΔV sempre vai ser igual ao volume inicial vezes o gama, que é o chamado coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, tá certo? Então, essa relaçãozinha aqui, que é muito parecida com as relações anteriores, esta vai representar a quantidade de volume que o corpo se dilatou. Pode acontecer também uma contração térmica, dependendo se o corpo for submetido a um decréscimo de temperatura. Se a temperatura diminui, ele sofre uma contração térmica. Se a temperatura aumenta, ele sofre uma dilatação térmica, tá certo? Vamos entender os termos. Esse ΔV nós chamamos de variação de volume. Se nós estivermos no SI, esse volume vai ser medido em metros cúbicos. Agora, se for em outras unidades usuais, esse ΔV pode ser medido em centímetros cúbicos, em ml, dependendo, né? Esse V inicial, nós chamamos de V com essa bolinha aqui, né? Nós chamamos de volume inicial, também medido em metros cúbicos, se nós estivermos no SI. O gama, que é uma letra grega para representar o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é correspondente a 3 vezes o alfa. 3 vezes porque agora nós vamos considerar o acréscimo sofrido pelo corpo na largura, no comprimento e na altura. Por isso que é 3 vezes, tá bom?
ele é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica, medido em graus recíprocos. E por último, a variação de temperatura, ΔT grande, que ela é medida em graus Celsius, tá certo? Para a gente ilustrar com uma aplicação do cotidiano. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai fazer uma restauração do dente, né, se faz o preenchimento da cavidade aqui, né, o preenchimento da cárie com um determinado material. E o interessante é que o material que é utilizado é o amálgama. Esse amálgama, na verdade, é uma liga metálica, que ela é composta pelos elementos mercúrio, prata e estânio. O curioso é que dependendo de como, das diversas variações de temperatura que esse amálgama sofre, com o passar do tempo, esse trabalho aqui, esse preenchimento pode sair, tá certo? Por exemplo, quando o sujeito ingere alimentos quentes, aí o conjunto tende a se dilatar. O dente se dilata e o amálgama, né, também se dilata. Se o sujeito ingere alimentos frios, aí acontece o inverso, o efeito inverso, né? Ou seja, o dente se contrai e o material de que é composto essa obturação, que é o amálgama, também se contrai. Com o passar do tempo, devido a esse esforço, cria-se um estresse no material. Então, ele se dilata com o aumento de temperatura e se contrai com a diminuição da temperatura. Então, essa dilatação e contração com determinada frequência acaba que com o tempo ela vai saltando, tá certo? Então, o ideal é que o coeficiente de dilatação volumétrica do material, do amálgama, tem que ser aproximadamente igual o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para que não se tenha esse problema aí, da gente enfrentar a queda de uma operação dessa, tá bom? Então essa é uma das aplicações do nosso cotidiano, a gente poderia enfatizar aqui. Uma outra coisa que a gente gostaria de mostrar é o procedimento em si, na prática. E aí nós vamos utilizar aqui um procedimento para a gente verificar isso, como acontece realmente no nosso dia a dia, tá bom? Aqui a experimentação que vamos fazer mostra uma esfera metálica, um anel, esse anel é chamado anel de gravesante, e aí a temperatura ambiente, essa esfera vai passar com maior facilidade aqui, pelo centro desse orifício. Vamos aquecer a esfera, e aí depois vamos tentar passar de novo. Então aí já não vai mais ser possível, porque a esfera vai se dilatar, e aí a gente vai comprovar isso na prática, tá bom? Vamos ver como é que funciona. Bem, na prática, os materiais que nós temos aqui, a esfera metálica, né? Um anel também metálico, e aí perceba, antes dessa esfera ser aquecida, aliás, ela passa aqui com a maior facilidade, ó. Passo aqui de boa, sem nenhum problema, tanto de um lado quanto do outro, invertendo, ó, tanto de um lado quanto do outro. Agora, nós vamos aquecer somente a esfera e, consequentemente, pelo que a gente viu, ela vai aumentar as suas dimensões, e aí depois que a gente for tentar passar por esse orifício, talvez não consigamos. Observe, vou acender aqui a chama, por exemplo, vou acender aqui, esperar alguns instantes. Pronto. Vamos aquecer a esfera. Conta aí pelo menos uns 40 ou 50 segundos, que é o tempo suficiente para que a esfera se dilate, tá bom? A dilatação aqui é muito pequena. Se a gente olhar assim a olho nu, não percebe. Por isso que a gente usa esses equipamentos para fazer a comprovação, né? Observe agora, eu acho que já é o suficiente. Vamos tentar agora passar a esfera por
por esse orifício. Perceba. Veja que dessa vez, ó, a esfera não mais conseguiu passar, porque ela aumentou suas dimensões, ou seja, ela se dilatou. Percebam? A gente olhando a olho nu não consegue ver essa dilatação em si, mas utilizando esse anel de gravesante, é possível perceber isto. Né? Se esfriarmos a esfera aqui na água fria, perceba como estava quente? Será que estava quente? Ó, pronto, esfriou. Esfriando a esfera, mais uma vez ela consegue agora passar aqui de novo com facilidade. Então isso é a comprovação de que realmente quando um determinado corpo ele sofre um acréscimo de temperatura, as suas dimensões também aumentam. Né? Se for numa única dimensão, eu chamo isso de dilatação linear, em 2 dimensões, dilatação superficial, e em 3 dimensões, dilatação volumétrica. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Volto daqui a pouquinho para resolver 2 exercícios de aplicação. Tá bom? Valeu! Muito bem. Vejamos agora um exemplozinho numérico, para a gente ver como é que funciona as coisas. Perceba, é um exercício resolvido da PUC do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte, como eu já lhe disse, a primeira coisa a se fazer é pegar as informações do texto, depois aplicar os conceitos estudados e resolver o problema, tá bom? Vamos nós. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10 por 20 por 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear, olha, informação valiosíssima, vale 8 vezes 10 elevado a menos 6 graus decígrafos. Quando sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius, o acréscimo de volume em centímetros cúbicos vale quanto? Bom, diante dessa leitura, o próximo passo agora é pegar as informações, tá certo? Quando ele fala aqui em 10 graus Celsius, isso aqui está me informando que a temperatura inicial, isso aqui eu vou anotar, vou chamar isso aqui de dados do problema, e vou dizer que a temperatura inicial desse sólido é igual a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, certo? Dimensões por 10, por 20, por 30. Então é como se fosse assim, ó. Vou até representar aqui para ficar mais fácil de a gente compreender. É um paralelepípedo, pronto. Mais ou menos assim, é como se fosse uma caixa de sapato, certo? Aí aqui, vamos supor que esse lado aqui tenha o maior, 30 centímetros, esse aqui é o menorzinho, vale 10, e aqui é 20, pronto. Aí, claro, isso nos oferece a possibilidade de calcularmos o volume inicial, pois o volume inicial de um sólido desse aqui, basta multiplicar as 3 dimensões. Eu já vou logo anotar bem aqui, que o volume inicial será 30 vezes 10 vezes 20. A ordem aqui não interessa, viu? Bom, assim sendo, isso nos leva a 3 vezes 2, 6 e acrescenta 3 zeros na frente. 6.000 centímetros cúbicos, que para facilitar a nossa vida, eu vou escrever 6 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, tá bom? Ele nos deu também essa informação aqui, ó, que o coeficiente de dilatação térmica linear, e quando eu falo de linear, eu me refiro ao alfa, viu? E aí eu vou anotar aqui. Esse alfa vale 8 vezes 10 elevado a menos 6 graus recíprocos, tá certo? E essa última informação aqui é a temperatura final. Eu posso até escrever bem aqui para ficar fácil da gente fazer a variação, né? A temperatura final que é de 110 graus Celsius. Com isso eu já tiro a variação de temperatura, que vai dar 110 menos 10, dá um ΔT igual a 100 graus Celsius, que eu ainda posso escrever como sendo 10 elevado ao quadrado. Pronto, feito isso, feito essas considerações, agora é só aplicar a definiçãozinha em estudo, ou seja, a formulinha que a gente viu agora há pouco, né? E aí com certeza vai dar uma dessas informações alternativas. Vejamos então, vou fechar aqui para ficar mais fácil, né? Olha, bom, nós vimos
que a dilatação volumétrica de um corpo vai ser dada por essa sentença. ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura. Compreendido? Bom, perceba que eu já tenho todas as informações. Eu estou procurando só isso, então eu vou só clicar aqui o que eu já tenho e descobrir o que eu não tenho. Então fica ΔV igual ao volume inicial, está aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 3. Eu acho melhor trabalhar com notação científica porque facilita a nossa vida. 6 vezes 10 elevado a 3 vezes o gama. O gama eu não tenho, eu tenho o alfa. Mas eu sei que o gama é igual a 3 vezes o alfa. Se o alfa é outro 10 a menos 6, o gama vai ser 3 vezes esse valor. Então vai dar 3 vezes 8 é 24, vezes 10 elevado a menos 6 graus decímetros. Vezes a variação de temperatura, que é 100 graus Celsius, eu também posso escrever isso aqui como sendo 10 ao quadrado. Posso ou não? Posso, né? Sim, então fica 10 elevado ao quadrado. Pronto, agora a gente é só matemática barata. Vamos escrever o seguinte, ΔV fica, vamos multiplicar logo aqui, ó, 6 vezes 24, 6 vezes 4 é 24, é 2 para lá, 6 vezes 2, 144. 144. Aí vamos trabalhar com as potências. Multiplicação de potência de mesma base, nós aprendemos que repete-se a base e soma os expoentes. Vamos somar logo os tem mesmo sinal. Mais 3 mais 2 dá mais 5. E aí, mais 5 menos 6, isso aqui nós aprendemos que faz assim. É sinal diferente e subtrai da soma do número maior. 6 tira 5, fica 1. Como o 6 é negativo, então aqui vai ficar menos 1. Pronto. 144 10 a menos 1 é a mesma coisa de 14,4 a unidade centímetros cúbicos. Pronto. Que é a letra C. Legal? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos para o segundo exemplo. Vou apagar. Segundo exemplo, olha o que diz. O segundo exemplo é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Diz o seguinte, ó. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio desse material em graus recíprocos vale quanto? Você pode pensar, veja, professor, agora ficou difícil, cara. Porque eu só tenho aí duas informações relevantes, né? Que é essa porcentagem, 0,6%, e essa variação de temperatura. Como é que eu faço isso? Calma, vamos pegar essas informações aí, né? Esses dados nos revelam que a variação, esse aumento, nós vamos chamar de variação. Então, eu vou escrever que o ΔV é igual a 6% do volume inicial. Então, aliás, 0,6, né? 0,6% do volume inicial. Então, eu já posso escrever isso dessa forma. ΔV também pode ser o quê? 0,6% significa que é dividido para 100. 0,6 para 100 do volume inicial. Isso aqui eu também posso escrever assim, ó. ΔV igual a 0,6 vezes 10 elevado a menos 2, porque vou escrever esse C aqui como 10 ao quadrado, e aí levando ele para o numerador, inverte o sinal do expoente. Que por sua vez, do volume inicial, que por sua vez eu ainda posso escrever assim, ó. Leva a vírgula para frente, subtrai do expoente. Então vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 3 do volume inicial. Então isso aqui vai ser o ΔV, né? Ele nos deu também o valor da variação de temperatura, que é 200 graus Celsius, que eu posso escrever como sendo 2 vezes 10 elevado a 2 graus Celsius. E aí eu quero saber o alfa, né? Como eu estou tratando de dilatação volumétrica, obviamente eu preciso logo encontrar o gama, porque se eu encontrar o gama, eu facilmente descubro o alfa, uma vez que o gama é 3 vezes o alfa. Então vamos partir para a definição. Eu vou fechar aqui para ficar mais fácil. Nós aprendemos o seguinte, que o ΔV, ou seja, a variação volumétrica, é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Tá certo?
Aí agora, ao invés de ΔV, eu vou usar esse valor aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 3 no volume inicial. Então fica, para eu descobrir esse gama. Vamos lá. É 6 vezes 10 elevado a menos 3 do volume inicial. Isso vai ser igual, isso aqui é o correspondente a 0,6%, que vai ser igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura, que nós já podemos escrever como sendo 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Pronto. Estão vendo o que eu estou vendo? E o que é? Tá aqui, ó. Eu posso muito bem cancelar esse volume inicial com aquele outro ali. E aí reescrever o que sobrou. Sobrou apenas 6 vezes 10 elevado a menos 3 igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado gama. Para determinar o valor de gama, eu trago esse termo dividindo. Os matemáticos não me ouçam. Esse gama fica assim. 6 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Vou dividir aqui de boa. 6 por 2 dá 3. E dividir aqui, ó. 10 a menos 3 dividido por 10 ao quadrado, eu repito a base e subtraio os expoentes. Menos 3, menos 2, menos 5. Tá certo? Então esse é o valor do gama. Graus de ciclo. Mas eu não quero o meu gama, eu quero o alfa. Como nós aprendemos na aula anterior que o gama é 3 vezes o alfa, então se eu quiser saber o alfa, basta pegar o gama e dividir para 3. Fazendo isso, se eu pegar, para descobrir esse alfa, se eu pegar 3 vezes 10 elevado a menos 5, dividir para 3, vai nos dar 3 por 3 dá 1 para ficar bonito, 1,0 vezes 10 elevado a menos 5 graus recíprocos, tá bom? Então essa aí é a solução do nosso segundo exemplo resolvido, tá certo? Então, de acordo com essas contas, a gente é induzido a marcar a letra 10 a menos 5, tá aqui, ó, a letra A, né? A letra A do nosso problema. Então, com isso a gente encerra mais essa aulazinha. Espero que vocês tenham aprendido aí. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos meios aí da informática, que a gente tira suas dúvidas na medida do possível, tá bom? Forte abraço a todos, fique em casa, resolva a lista e até o nosso próximo encontro.